Olá a todos, o meu nome é Andréa Magalhães, sou um dos elementos da equipa Neutrão e Física em Ação. No seguimento das nossas formações pelo Zoom, que alguns de vocês certamente também estiveram presentes, e em resultado de algumas questões que nos foram levantadas e alguns pedidos para um conjunto de ideias a desenvolver com os alunos, neste sentido, fazemos hoje esta reflexão que tem como título Toolbox F2Q do virtual ao real. Assim, e no sentido de fazer aqui uma ponte entre o que foi feito nas formações e também o pedido e em termos de atividade a desenvolver com os alunos, e para que todos possam perceber este fio condutor que nos levou a esta reflexão, vou fazer uma pequena introdução à formação, àquilo que foi feito, e no final faço uma proposta de uma atividade que podem utilizar quer com o ensino básico, quer com o ensino secundário. Assim sendo, e revisitando aqui um conjunto de normativos que nos guiam na nossa ação do dia-a-dia na escola, o plano de ação para a transição digital, o perfil do aluno, as aprendizagens essenciais e o Decreto-Lei 55 e 54, onde nos vão dando indicações e orientações para trabalharmos com os alunos atividades de projeto, o desenvolver atividades de pesquisa, de colaboração, cuidado com a linguagem científica. E, nesse sentido, na formação já tinha apresentado este mapa de pedagogias onde nós devemos, a cada momento, durante a nossa ação em sala de aula, ir salpicando com um conjunto de metodologias, sendo certo que nós utilizamos, se calhar, mais umas do que outras, porque também conhecemos os nossos alunos e isso é muito importante, e vemos que muitas vezes estão mais aptos para um tipo de pedagogia. Contudo, devemos também fazer com que os alunos saiam um pouquinho da sua zona de conforto, através da utilização em sala de aula de um conjunto de pedagogias diversificado, de forma a melhorarem quer as suas competências, quer as suas capacidades. E neste sentido, no decorrer do trabalho em sala de aula, das atividades laboratoriais, quer mesmo de uma visita de estudo, num ensino mais à distância, no caso de algum aluno estar em casa ou doente ou tem que acompanhar dessa forma por algum motivo, temos sempre um dos exemplos, o Socratic Style, que nos ajuda a questionar o aluno, porque de uma forma também a parecer ao aluno mais informal, este é capaz de se abrir connosco, também se dar a conhecer em relação aos seus interesses, e desta forma o professor também recolhe informação sobre as suas dificuldades, sobre a sua evolução ao longo de um conteúdo e dos temas que vão sendo tratados em sala de aula. Assim, este método vai nos ajudar a avaliar as competências e capacidades, a verificar a extensão de um conhecimento relativamente a um tópico ou assunto, a incutir nos alunos a capacidade de questionar, também muito importante que os alunos comecem a questionar as diferentes situações, e se nós fizermos com o aluno, ele também vai começando a interiorizar a forma como irá olhar perante um determinado assunto e como é que ele vai também pesquisando e evoluindo no mesmo assunto, ou no conhecimento, ou fazendo a sua evolução ao longo do tempo. Adquirir ferramentas para monitorizar, interligar assuntos, reconhecer o valor dos conhecimentos disciplinares e, muito importante, de forma também interdisciplinar, refletir sobre o seu estudo ou pesquisa e detectar fragilidades cognitivas de uma forma natural. E assim, tenho aqui um conjunto de questões que é para uma atividade específica, mas são
exemplos de questões que podemos levantar aos alunos a cada momento e desta forma, de uma forma mais simples, vamos verificando a evolução que o aluno tem, vamos verificando quais as suas dificuldades, ajuda-nos também a corrigir principalmente a linguagem científica e de uma forma que se torna mais natural e, se calhar, parecendo ao aluno mais informal, ele é capaz de mostrar mais o conhecimento e a sua evolução. Neste sentido, isto é algo que nós sabemos que temos que desenvolver, faz parte do nosso trabalho, do dia a dia, em sala de aula, mas mostrei-vos na altura uma forma de, com alguma facilidade e alguma agilidade também, de alterarmos os recursos e, desta forma, planificarmos uma aula em específico para cada uma das nossas turmas, sem estarmos a despender muito tempo com aquele conteúdo e irmos de encontro às necessidades de cada aluno, porque torna-se importante nós conhecermos os nossos alunos para também, ao explorarmos um assunto, irmos ao encontro dos interesses e dos contextos, quer de cada aluno, quer do grupo turma que connosco está a trabalhar aquele assunto. Assim, preparei duas planificações, uma relativamente para o básico, outra para o secundário, contudo, nenhuma delas é específica, quer do básico, quer do secundário. São dois métodos diferentes que é apenas uma sugestão e que estão disponíveis para ser uma base de trabalho a cada momento e aplicarem de acordo com o que virem que é útil para cada uma das turmas. No sentido de vos ajudar também com uma proposta para reorganizar de forma mais ágil todos os recursos que têm disponíveis, temos aqui, apresentei já na formação, a escola virtual. Porque esta apresenta-se de uma forma em que podemos comunicar com os alunos de uma forma segura e aberta. É possível enviarmos mensagens, definir trabalhos e avaliações, armazenar e partilhar documentos, manter uma biblioteca de conteúdos e partilhar conteúdos, quer com um grupo turma, com um grupo de alunos ou com algum aluno de forma individual. E desta forma também personalizarmos o trabalho a desenvolver com cada um dos alunos e de uma forma que, para o professor, também se torna mais rápido e mais fácil. E dá de imediato ao aluno um feedback. Feedback este que é extremamente importante ao aluno, de forma a que, ao longo do tempo, vá reorganizando e reorientando o seu trabalho no sentido de atingir as competências e capacidades pretendidas a cada momento. Certamente conhecem a escola virtual, os recursos que lá estão. A proposta é como os reorganizar e de uma forma mais fácil para o dia a dia de sala de aula. A planificação que vos mostro, como eu disse há pouco, efetivamente, são duas propostas que escolhi uma para o ensino básico e outra para o ensino secundário, contudo, não está limitada a nenhum dos ciclos. Esta proposta que vos apresento aqui, certamente conhecem quem trabalha com o manual estas planificações, que elencam um conjunto de materiais e de recursos disponíveis para cada módulo, contudo, ele está em formato editável para que cada um dos professores consiga editar esta planificação e ir reajustando quer a ordem, quer o tipo de recursos que é útil para os seus alunos e para o desenvolvimento deste conteúdo em sala de aula a cada momento. Assim, a minha proposta passa por verem um vídeo em grupo, responderem a um conjunto de questões, a seguir um debate com o professor para clarificar aquela situação. De seguida, voltam a ver um segundo vídeo com resposta às questões levantadas durante o vídeo
e no final será feita uma síntese de todo o conhecimento adquirido por parte do aluno durante aquele período, aquela aula, e o professor pode aproveitar o PowerPoint como síntese e para o esclarecimento de alguma dúvida que tenha surgido aos alunos durante a exploração deste mesmo tema. Uma proposta, tenho aqui várias propostas de tarefas para casa, uma delas poderia ser os alunos assistirem ao vídeo da preparação da atividade laboratorial, que será a aula 2, em que o aluno vai para o laboratório, prepara a atividade, responde às questões que são levantadas e, no final, terá um conjunto de exercícios no manual, uma ficha de exploração, para aplicar os conteúdos aprendidos. E desta forma, passamos aqui por um conjunto largo de metodologias e também de recursos. E esta é uma proposta para o professor aplicar em sala de aula, que poderá também dar ao aluno uma ficha de apoio, onde o aluno irá fazer o registro de todas as atividades em grupo e todas as anotações que vai fazendo. Contudo, o professor pode ser apenas para escrever no mural, que em breve vos apresento, mas se considerarem que não é útil e que não se aplica a determinada turma, podem também dar as indicações e o aluno faz no seu caderno diário. Portanto, aqui é uma forma de aplicar que terão que ajustar ao clima de sala de aula, aos vossos alunos, àquilo que se pretende a cada momento que o aluno faça em sala de aula. A segunda proposta trata-se de uma planificação, mas aqui sim na plataforma da escola virtual, em que temos todos os recursos na escola virtual e de uma forma ágil conseguimos planificar uma aula, criar um teste, um quiz ou até adicionarmos um recurso que por acaso podemos ter do YouTube e que retrata uma situação importante e dessa forma temos aqui também, podemos anexar esse recurso de forma a estar disponível e a poder ser utilizado a cada momento. Vamos então passar para a escola virtual, que certamente conhecem e que de uma forma rápida vos vou apresentar como planificar e como reorganizar todos estes recursos. Vai ser assim um bocadinho mais rápido, poderão posteriormente explorar estes tópicos e vou escolher aqui a disciplina de Física e Química do 7º ano. É meramente um exemplo e aqui temos os manuais da disciplina, os recursos, as nossas turmas e os meus recursos. Aqui, relativamente aos meus recursos, para cada ano, para cada nível de ensino, podemos criar uma aula, fazer um teste, um quiz, como eu disse há pouco, adicionar um novo recurso e eu vou aqui criar uma nova aula e vou-lhe chamar teste 3. Fazemos continuar. Para esta aula vou pesquisar um conjunto de recursos sobre o tema do universo, por exemplo, e vou procurar aqui um conjunto de recursos. Como vê, tenho aqui um conjunto largo de recursos disponíveis para o tema e eu vou selecionar um quiz, se calhar algo para fazer um resumo, vamos falar sobre distâncias no universo, aqui se calhar uma explicação, um quiz no final e uma story. Este conjunto de exercícios. Recolhi os recursos que eu considerei importantes para esta aula, vou fazer adicionar e aqui estão os recursos na minha aula que selecionei. Se calhar faz sentido para uma turma começar pelo jogo e depois passar pelos diferentes tópicos, mas se vir que não vem bem este o rearranjo que se pretende,
simplesmente arrastando os recursos, podemos fazer o rearranjo que for mais útil para a exploração do conteúdo em sala de aula, ou até se para uma turma posso começar pelo jogo, porque as características dos alunos assim o levam e se calhar cria aqui alguma curiosidade. Para outras turmas, se calhar irei começar pela story. De uma forma, como estão a ver, muito fácil e ágil, a partir do mesmo conjunto de exercícios, eu poderei, com facilidade, criar um conjunto de aulas totalmente diferentes e aplicadas a cada turma. Podemos criar aqui um teste e vou-lhe chamar teste 3, teste 4. Vou fazer continuar e aqui também podemos criar um conjunto de questões ou adicionar questões. E, portanto, escolhemos o tema, fisicoquímica, pode ser do universo, constituição. Certamente já tem aqui um conjunto, não vou limitar mais. E então tem aqui, vou adicionar esta questão, não é? Adicionar esta questão, se calhar adicionar de forma aleatória, como acharem melhor para cada momento, e termino. Para uma aula, tenho aqui um conjunto de questões que no final da aula, no final de debater o conteúdo com o aluno, podemos realizar em sala de aula e desta forma explorar cada um dos assuntos e ir também fazendo pequenas avaliações formativas que também dão feedback quer ao professor, quer ao aluno, do desenvolvimento do conteúdo a cada momento e de uma forma fácil, ágil e com alguma rapidez que também se pretende. Assim, e apresentada estas duas propostas de planificação para o desenvolvimento de um conjunto de atividades em sala de aula e que nos vão orientando a cada momento, neste sentido, o que é que podemos fazer de diferente? E foi aqui o pedido, digamos, de algo mais a apresentar e que pudesse ser feito quer para o ensino básico, quer para o ensino secundário, juntando todos estes recursos e o conhecimento adquirido pelo aluno ao longo do desenvolvimento de um conjunto de conteúdos e também, se calhar, de forma interdisciplinar, para que o aluno aplique esse mesmo conhecimento. Aqui, e tendo em conta as sugestões que me foram pedidas para vos apresentar uma sugestão de ideia para desenvolverem com os alunos, relembro o conjunto de atividades que convosco também refleti no ano passado e que se começarmos a juntar todas elas, podemos já temos, digamos que, material para um projeto mais alargado. E assim sendo, apresento-vos mais uma vez um equipamento que se torna muito útil e os alunos aderem em sala de aula, o Arduino, que de forma também fácil podemos podemos recolher dados em tempo real para a sala de aula e quem tem o Arduino e quer instalar apenas no computador para começar a trabalhar, de forma fácil na página do Arduino, é somente necessário descarregar o software, o IDE do computador e temos aqui, digamos que, a imagem do software, onde permite, de uma forma muito simples, criarmos um pequeno código e programarmos o nosso sensor que vamos utilizar. A proposta desta vez trata-se de um sensor de ultrassom, que pode ser aplicado quer para os alunos do 8º ano, quer para os alunos do ensino secundário, do 11º, mas para desenvolver em qualquer projeto que vejam que é útil a cada momento. E temos vindo a apresentar individualmente um conjunto de sensores que, se integrarem
todos aqueles que já foram aqui apresentados e que já refletimos juntos sobre a forma de trabalhar com cada um deles, podemos, de uma forma muito diversificada, criar inúmeros projetos. E desta forma lembro apenas 2 cuidados. Primeiro, verificarem no IDE do Arduino, no computador, se está selecionado o Arduino com que estão a trabalhar, neste caso o Arduino Uno, e também se a porta do vosso computador se está selecionada corretamente para que ele possa recolher os dados e fazer a leitura. A proposta tem aqui um Arduino Uno com um sensor de ultrassom e se virem que é um projeto que podem utilizar com os vossos alunos, também estou disponível, basta enviarem um e-mail e cedo-vos o código com maior facilidade, mas também com rapidez conseguem programar este sensor, que serve para estudar o ultrassom, o eco, mas também permite medir distâncias. E dessa forma, quem sabe de uma forma interdisciplinar, também medirem o crescimento de uma planta. Portanto, tem N aplicações, que é para o ensino básico e secundário, de forma a realizarem trabalhos interdisciplinares e também disciplinares, de acordo com o que considerarem mais adequado. Então, como tem aqui este sinalzinho, serve para enviarem para o Arduino, verificar se o código está correto, este aqui. A seta é que envia para o Arduino o código, para lhe dizer o que é que ele vai fazer e recolher os dados. E depois, neste final, temos aqui este botão que nos permite ver os dados que o Arduino está a recolher e tenho aqui para o exemplo que criei, tenho aqui as distâncias que o Arduino foi medindo. E agora, com os alunos, poderiam verificar um inúmero de aplicações. E fica aqui simplesmente uma sugestão. Portanto, os alunos, se forem capazes de uma forma rápida e fácil, porque gostam deste tipo de atividades, não leva muito tempo em sala de aula para programar, nem é material caro, neste caso, que não possa ser adquirido ou até reciclado de outros projetos que já têm convosco, porque basta ter um Arduino e vão acrescentando outro tipo de sensores. Por exemplo, pedir ao aluno para medir distâncias, onde é que ele poderá ser aplicado, utilizou-se o som, mas não se ouviu nada, portanto, dar uma explicação para este acontecimento, para o aluno dar exemplos de aplicações do Arduino em algum conjunto de atividades, e aqui está, o diálogo entre o professor e o aluno vai dar ao professor e ao aluno momentos de reflexão e também informação sobre o desenvolvimento do conteúdo e uma aplicação prática em que o aluno vê o que está a estudar, também qual a aplicação que poderá fazer e que é muito útil para os alunos e valorizam muito esta aplicação. Portanto, nunca nos podemos esquecer que em qualquer momento as rubricas se tornam também úteis para nós e para o aluno, para saber a cada momento em que nível, digamos assim, é que se encontra e também o que é que tem que fazer para melhorar a cada situação. Portanto, permite de uma forma ágil irmos avaliando, dando feedback e reorganizando as nossas ações e também o aluno no sentido de atingir as suas capacidades e competências. Desta forma, com este trabalho, a sala de aula torna-se então um espaço aberto. Podemos recolher dados em tempo real e exteriores à sala e fazer pesquisas. Portanto, trabalhamos também com o mundo exterior. Permite e desafia também um professor do século XXI, no sentido de irmos contextualizando, ir ao encontro das necessidades dos alunos, inovando e, neste caso, salpicando as nossas aulas com pequenas ações de
daquele mapa de pedagogias, portanto, também nos cria alguns desafios para a aplicação a novas situações e responde ao problema da escola de massas. Neste sentido, em conjunto, iremos alterar a gramática escolar. Assim sendo, muito obrigada. Obrigada por assistir a mais esta reflexão em conjunto. Ficam aqui os nossos e-mails, que agradecemos algum feedback, quer desta reflexão, quer de algo que precisem e que consideram importante, para que, em conjunto, possamos também ir ajudando os alunos e desenvolvendo novas atividades. Obrigada.